Hoje eu quero trazer uma questão que, embora não seja novidade, porque eu parei para pensar e falei assim, cara, eu não queria falar sobre o Covid. Eu não queria porque parece que fica maçante, né? A mídia está trazendo esse assunto o tempo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, Dani, eu não consigo enxergar uma outra maneira, porque para mim, na minha vida, na minha experiência da Viviane, tudo que eu estou vivendo dentro da minha casa, tudo que eu estou vivendo, as questões internas, né, de evolução da minha pessoa, está completamente ligado ao Covid, né, à pandemia, ao isolamento social, a esse novo momento que a humanidade está vivendo. E por mais que eu não queira falar sobre esse assunto, no meu ver, eu vejo assim um grande salto quântico e uma grande oportunidade se a gente realmente, né, usar esse momento, né, de dificuldade extrema, né, de faltas de garantias, né, de instabilidade, e aplicar isso na nossa vida, porque eu percebo que esse momento está simplesmente exigindo uma nova postura de nós, seres humanos, sabe? E quando eu falo postura, eu estou falando de postura em todos os âmbitos da nossa vida, sabe? Desde do relacionamento, né, para com as pessoas, dos cuidados que a gente precisa ter com a nossa saúde, porque é um momento que está invocando a sua fortaleza, né? E não é qualquer um que vai conseguir parar de pé mediante a todas essas crises, né? Crise econômica, crise de saúde, hospitais entrando em colapso. Então, eu percebo que esse momento está moldando a gente, exigindo uma fortaleza. Covid, você está falando de Covid e está falando também de mudanças de vida. O Covid é só uma peça nisso tudo. É lógico, a gente não está aqui para descartar todo o caos que está acontecendo, né? Mas, na verdade, ele é só uma peça que está nos lembrando daquilo que a gente talvez nunca deveria ter esquecido, né? Ou então ele é uma peça que está empurrando a gente para um salto que há muito tempo a gente já deveria ter dado. Aquilo que a gente não deveria ter esquecido é como, literalmente, a gente deve comer, como a gente deve se comportar em sociedade, como a gente deve aprender a aproveitar a vida e tudo mais, né? E aquilo que eu estou chamando aqui de salto, né? É literalmente porque nós vamos ter que utilizar forças das quais talvez a gente nunca achou que iria usar, né, nesta vida aqui. Então, o cenário está muito delicado, é como transitar por um deserto cheio de, como se fosse um campo minado. Não sei onde piso, não sei aonde está o risco, então vai exigir sempre um faro muito grande, né? Acho que o cenário da vida atual é esse, assim, de desenvolver um faro para a saúde, para as responsabilidades e para as relações, né? Esse link, né, essa ligação que eu fiz nas transformações da minha vida está totalmente relacionado ao que a gente está vivendo aqui do lado de fora. E eu sempre faço a seguinte pergunta: o que isso, né, o que esse momento que eu estou vendo aqui fora pode trazer de oportunidades para a minha evolução? Agora, mais do que nunca, nós temos que ter firmeza, sabe? Ter firmeza, ter ancoramento. Vai ter momentos, né, que a gente vai desabar, que a gente vai se sentir denso, mas eu sinto na pele mesmo, de vez em quando, essa densidade, né? É uma densidade muito grande que faz com que eu tenha que parar tudo e deitar, né, no meio da tarde. Ontem, por exemplo, eram 2 horas da tarde, eu estava sentindo uma densidade muito grande, sabe, um desânimo muito grande. E, na verdade, não tem uma relação, assim, tipo, aqui em casa tá tudo bem, graças a Deus, meus filhos estão bem, mas eu senti esse desânimo, sabe, que não faz parte da minha pessoa. Então, eu fico me perguntando até que ponto eu tenho que resistir, até que ponto eu tenho que realmente, né, quando eu sentir isso, deitar, ficar quietinha por algumas horas, respirar, ou até que ponto eu tenho que não. Eu não vou deitar e eu vou batalhar, eu vou olhar tudo essas coisas de frente, eu não vou ceder. Que postura que a gente deve tomar diante disso, Dani? Porque eu fico com esses dois pensamentos pairando aqui na minha cabeça
E eu não sei se eu devo realmente descansar ou se eu devo enfrentar e não ceder. Você entende? Os humanos foram feitos para andar em bando. Os humanos não foram feitos para andar sozinhos. Então, nós estamos agora apartados da nossa relação de bando, né? Então, os pais ficam para um lado, os filhos para o outro, outros parentes para outro lado, os amigos para outro lado, e a gente está impossibilitado de andar em bando. E, além de tudo, o bando está sentindo que está sendo ameaçado, então todos estão num estado de alerta. Porém, esse estado de alerta já vem durando um tempo, né? Há mais de ano a gente está nesse alerta, e isso vai trazer densidades a todos aqueles, principalmente os mais sensíveis, né? Não somente aos espiritualizados. São várias pessoas, eu recebo no meu consultório, pessoas que vêm sentindo essa coisa que você está chamando de densidade, né? Elas sentem com dores, com sintomas, com enjoos, elas estão tendo complicações na hora do sono, elas estão tendo inúmeras questões intestinais, queda de cabelo, falta de ar, né? Quadros como infecção de urina também ficam mais presentes. As mulheres são mais maltratadas ainda quando se trata do assunto da TPM. Então, tudo isso pode virar um quadro que torna o cenário muito sensível ao mundo lá fora. A questão do deitar ou do encarar, né, ela precisa ser muito bem ponderada e construída artesanalmente, né? Porque em alguns momentos da sua vida você vai precisar executar coisas que estão diretamente ligadas à sua sobrevivência e estabilidade básica. Então, provavelmente, nessas horas, vale a pena lutar bem aí, assim, para manter as coisas funcionando. Porém, em outros momentos, com um pouquinho de meditação, com um pouquinho de reflexão, você pode perceber que, não, eu estou me cobrando demais e agora é a hora de colocar o meu corpo em prioridade, principalmente porque o corpo está aí como peça de primeiro contato com toda essa densidade e tudo mais. Então, zelar desse corpo é fundamental. Por isso que hidratação e boa alimentação se fazem como peças fundamentais nessa hora. É uma linha fina, né, Dani, na verdade, porque o lance do relaxar, né, do ficar, tipo, acomodada, né, e o lance de estar se esforçando demais, exige um autoconhecimento mesmo, né, da gente. Porque é o que você disse, se eu ceder muito, eu vou estar naquela linha de zona de conforto, né, e indiferente a tudo que está acontecendo, né, o momento está exigindo alerta, esse momento todo está exigindo ação, né, e se eu ficar só cedendo, né, para preguiça, para o desânimo, para o cansaço, a gente vai estar meio que fugindo, né, da batalha, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, se a gente ficar se esforçando demais, né, a gente vai estar gastando energia demais, é exaustivo também, sabe? Então, eu encontro essa dificuldade de verdade de ter esse bom senso, sabe? O que eu percebo também é que a gente não está acostumado, né, a entender que a vida vai ter momentos de longas caminhadas no deserto, né? Então, a gente sempre acha que é sombra e água fresca, né, férias o tempo inteiro, são coisas legais. Ou seja, o que eu quero dizer é que a gente sempre fica, né, brigando com esse par de opostos, né? Então, a gente só olha para as coisas boas da vida e não olha para as coisas ruins. Então, assim, quando vem uma coisa que não é tão legal e que você não gosta, você já meio que não sabe o que fazer, né? Você resiste, você não quer olhar para isso, você não aceita. Então, nós seres humanos, nós temos essa dificuldade, né, de aceitar momentos de tensão, momentos de alerta.
Então, eu acho que a grande conversa e sacada desse vídeo aqui é a gente entender qual que é a nossa postura diante dos acontecimentos, né, da vida. Quando ceder, quando erguer a cabeça, né, e se posicionar, a gente tem que realmente fazer uma análise profunda e com inteligência e mapear a situação do que eu devo fazer ou deixar de fazer nesse exato momento, não é isso, Dani? Então, você utilizou um exemplo muito bom, que é o exemplo do deserto. No deserto, deitar e dormir pode ser mortal, mas também deitar e dormir pode ser estratégico. O problema é você saber aonde, quando e tudo mais. Então, veja, nós estamos falando nitidamente de instintos de sobrevivência, né? Vai exigir de nós a vida vem exigindo de nós esse perito em sobrevivência no deserto, só que nós estamos assim, com aquele olhar tipo, mas eu nunca fiz esse curso, né? Então, a confusão está aí. Parece que eu nunca fiz esse curso sobre como sobreviver no deserto e estou me sentindo em um deserto de inúmeras maneiras, seja nas condições financeiras, seja nas relações afastadas, seja nas dificuldades que vêm aparecendo, nos isolamentos, em todo esse cenário que nós estamos vivendo aí. Então, como é que eu desperto dentro de mim esse sujeito que vai conseguir, vai dar conta de atravessar esse deserto? É necessário que a gente olhe para um lado da nossa mente até muito primitivo mesmo, assim, né? Que é a capacidade de viver com pouco, é a capacidade de ser tolerante, é a capacidade de usufruir daqueles recursos que tem à nossa volta. Nós vamos precisar parar de se queixar do que não tem e olhar para o que tem. Então, essas coisas, elas sempre vão demandar muito da nossa capacidade mental e da nossa capacidade, da nossa condição física, porque podem faltar coisas das mais diversas que a gente não tem noção. Então, uma coisa é enterrar uma pessoa querida, outra é não conseguir sair desse luto nunca mais e desistir de tudo. Uma coisa é você estar numa condição de um relacionamento amoroso que não deu certo, e outra coisa é você se condenar à solidão, vamos dizer assim. Uma coisa é você ter falido a sua empresa, e a outra coisa é você achar que você foi um condenado pelo universo, né? Então, é um lado perverso da mente que fica sempre também nos afastando da sobrevivência. Então, o instinto de sobrevivência exige não só um otimismo, mas um otimismo que possa olhar isso como uma técnica. Então, você vai precisar olhar para várias vezes que você tiver que deitar como algo estratégico para continuar caminhando, né? Isso vai ajudar você a deitar sem culpa, muitas vezes, e dormir num horário que você não estava habituada, porque faz parte da estratégia da sobrevivência. Com o que você falou, isso só vem a confirmar uma coisa que eu já estava me dando conta, que, na verdade, o que precisa ser feito não tem absolutamente nada a ver com o que a gente sente emocionalmente, né, Dani? Porque a gente cria essa confusão na nossa cabeça, né? Então, nem sempre o que a gente precisa fazer tem a ver com as nossas emoções. Porque se a gente é guiado apenas pelas nossas emoções, a gente vai começar a sair fora do caminho, né? Porque as emoções, elas nos enganam o tempo inteiro. E também é um baita de um álibi, né? Ai, eu não vou fazer isso porque eu estou com medo, até com medo, né? Quantas vezes a gente se deixa se paralisar, a gente até sabe, né, o que precisa ser feito. Não é que a gente não sabe, no fundo, se a gente parar, né, dar uma meditada, pensar sobre o assunto, a gente sabe naquele íntimo o que precisa ser feito. Mas só que a gente se apoia nas emoções, né? No medo, por exemplo, eu não vou fazer porque eu tenho medo. E aí a gente fica naquele joguinho, né, de paralisação, né? Então as emoções acabam nos paralisando.
E é justamente, acho que isso que a gente precisa começar a quebrar esse paradigma de que não tem essa relação, né? O que precisa ser feito não tem nada a ver com o que a gente sente emocionalmente, porque senão a gente vai ficar sempre perdendo para a mente, né? É muito interessante essa reflexão do que precisa ser feito, né, Vi? Porque o que precisa ser feito, ah, nós devemos pensar em profundidade, no sentido de que se a gente aprender a se ouvir, nós sabemos exatamente as coisas que a gente vem procrastinando há muito tempo e que, na verdade, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa vida vem falando, por favor, olhe para isso, acredite mais em você, confie mais aqui, dedique-se mais a isso, seja mais disciplinado aqui, né? E existem inúmeras emoções, como você está trazendo, que nos paralisam, né? E geralmente são emoções são emoções ligadas a fantasias que nós criamos, do tipo, não posso, não dá, não é para mim, até aqui tá bom, né? Então tem aquela música que fala assim, às vezes faço o que quero, às vezes faço o que tenho que fazer, né? Do Charlie Brown Jr. Às vezes faço o que quero, ok. Às vezes faço o que tenho que fazer. Atualmente, eu acho que a vida vem exigindo mais dos humanos para sair desse às vezes faço o que tenho que fazer e começar a partir mais para um lado que é, olha, deixa eu pegar logo e fazer o que eu tenho que fazer, né? E geralmente uma das coisas fundamentais é o respeito ao próprio corpo humano, né? O que você faz com o seu corpo humano, o que você ingere, como você se comporta, o quanto você zela por esse corpo, o quanto você está atento aos movimentos desse corpo, dessa mente e tudo mais. Isso é o primordial, que a gente tem que fazer isso, a gente precisa se disciplinar nesse sentido e aprender a lidar com esse aparato chamado mente, né? A gente precisa cada vez mais se inclinar ao autoconhecimento, porque a gente é medroso nesse sentido e ainda fica tateando essa história de se conhecer, deixando para um segundo ponto, como se isso não fosse tão importante, né? A gente precisa, de fato, encontrar ações capazes de mudar, né, essa passividade que existe dentro da gente, né, Dani? Porque aquilo que eu te falei é muito sério, porque ao mesmo tempo você sabe o que precisa fazer, mas você dá uma desculpa, ai, eu tô tão exausta, ai, nossa, a vida é tão difícil para mim, eu mereço ter horas de descanso, e nesse momento você está perdendo uma grande batalha, né? Porque você fica cedendo o tempo inteiro para o ego, né? Sempre a preguiça ganha, sempre a procrastinação, né? Vence, sempre as desculpinhas esfarrapadas vai vencendo e a gente vai falando não para a vida o tempo inteiro, não é? Então a gente reclama, né? Muitas vezes de que a vida não sai do lugar, não anda. Ai, há anos eu estou com uma vida parada, estagnada, mas assim, quais são as nossas atitudes perante a isso, né? Que está fazendo com que as coisas se materializem desse jeito, né? Então, de fato, a gente precisa deixar os obstáculos vir, manter talvez uma postura de coragem, né? Perante tudo isso e realmente criar atitudes para que a gente saia dessa passividade, né? Que engana a gente. Porque, como eu te disse, é uma linha fina, mas a gente sempre tende a escolher o lado errado, vamos dizer assim, da coisa, né? Eu ouvi dizer esses dias uma coisa muito interessante, que o papel do ego é distrair e impedir, tentar impedir você de conquistar tudo aquilo que você veio aqui para conquistar. Eu achei isso tão bonito, porque, de fato, né, nós temos muita coisa que a gente quer conquistar, e geralmente são coisas até bem simples, né? Porque a felicidade ela está na felicidade, a felicidade real, mas a gente acaba se distraindo com inúmeras coisas.
Então, talvez 80, 90% das nossas questões de vida estejam diretamente ligadas a isso, né? Aquilo que você, no fundo, sabe que tem que fazer, mas não faz, né? Mas não faz. Essa é uma questão. E as pessoas podem criar um pensamento confuso do tipo, do que será que ele está falando, né? Que eu tenho que fazer? O que será que eu tenho que fazer? Será que eu devo procurar estudar mais? Será que ele está falando para eu ser menos inibido? E, na verdade, essa é uma resposta muito particular, mas eu acredito muito que está sempre ligado a coisas simples, né? No sentido de que não está ligado a bens materiais, a ideias muito materialistas nesse sentido, mas a coisas muito mais próximas da alma, né? Dessa coisa de missão mesmo de vida, essa coisa de se reconhecer como tal, de eliminar um vício, de eliminar um comportamento negativo, de assumir que você tem situações onde você não toma conta de você, assumir que talvez você tem dificuldade em amar, em falar sobre amor, né? Essa é uma questão muito forte nos dias atuais, né? Então, quanto mais a gente vai podendo falar sobre isso, quanto mais a gente vai podendo soltar isso, mais a gente vai se aproximando de satisfações que a vida espera para nos fornecer aí, assim. A coragem de escutar aquela voz, né? Que fala com a gente, mas fala bem baixinho. E aquela voz que fala baixinho é justamente a voz correta, né? Porque só existe, na verdade, duas opções, né? Ou a gente faz certo ou a gente faz errado. E geralmente a voz que fala baixo é a voz que está te dando o conselho certo, né? Porque a voz que fala muito alto, a maioria das vezes é a voz da mente, a voz do ego que vai te iludir, que vai te deixar nesse mundo de fantasia, né? E vai te paralisar, né? Então é distinguir talvez essas duas vozes que falam o tempo inteiro com a gente e entender de vez que não existe inação, né, Dani? Não existe inação, então não é que eu não estou fazendo nada, né? Então, quando eu deixo de fazer algo, eu estou optando por deixar de fazer, não é que eu não estou fazendo nada, então eu estou fazendo o oposto daquilo que eu necessitava fazer, do que a vida estava invocando eu fazer. Você disse uma coisa que ficou na minha cabeça também. Muitas pessoas devem estar falando, poxa, mas fazer o quê? Né? Mas o que eles estão falando? Fazer o quê? Na verdade, tudo na nossa vida exige postura e atitude da gente, né? Então, independente se o problema é pedir demissão ou não pedir demissão, entendeu, do emprego, ou terminar um relacionamento tóxico, por exemplo, né? Muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe realmente que o certo é fazer isso, mas só que a nossa emoção não permite com que a gente faça o correto, né? Então, que fique bem claro que o que a gente está discutindo aqui, o que a gente está conversando, as dicas que a gente está dando, é exatamente esse lance da gente separar o que deve ser feito do que a gente está sentindo, né? Então, assim, emocionalmente falando, a gente não tem coragem, às vezes, de tomar certas atitudes, porém, né, naquele nosso interior, a gente sabe realmente o que deve ser feito, né? Não é que ninguém sabe, eu não sei o que deve fazer. Tipo fazer dieta, né? A gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe que tem que escolher por alimentos mais saudáveis, a gente sabe que não pode ficar comendo do doce, o salgadinho, porém, a vontade, o desejo e o prazer faz com que a gente quebre tudo isso e ceda, não é? Então, na verdade, as pessoas podem utilizar isso que a gente está falando em qualquer momento da vida, para tudo na vida, né? Então, a gente, de verdade, entender qual é o nosso papel perante as situações, entender que nós precisamos ter uma certa atitude separado, né, das nossas emoções. E o meu professor de Vedanta, ele fala o seguinte, né?
Não venha me perguntar como, porque como fazer é uma coisa muito pessoal, assim como você falou. Como fazer, o teu eu maior que mora dentro de você sabe. Então, não vai ficar intelectualizando, sabe, racionalizando, pensando demais no processo. Vai lá e faz, entendeu? Vai lá e faz. Mas aí as meninas falam, mas professor, fazer o quê? Como que eu devo fazer? Aí ele fala assim, não, não vou falar o que tem que fazer. Como? Eu não sei o que você tem que fazer, entendeu? Vai lá e faz, porque quando você se pergunta como, você já está estagnando, né? É interessante isso, né? A gente é muito regido ainda pelas nossas crenças limitantes, a gente é muito regido ainda por aquilo que a gente acredita que o outro espera da gente, a gente segue todo um sistema onde parece que nós ficamos proibidos de ser quem somos, então a gente precisa desconstruir tudo isso para poder ouvir essa voz aí. E essa reflexão que nós estamos fazendo, ela vai ficar complexa só se a pessoa de fato quiser que ela fique complexa, né? Porque o seu professor disse muito bem, vai lá e faz, né? Quer dizer, mas o grande lance aqui é realmente ir de encontro à voz verdadeira, que é isso que você está falando. E às vezes a voz verdadeira, ela precisa afastar as crenças, ela precisa afastar a sociedade, ela precisa afastar a própria mente, vamos dizer assim, para poder ser ouvida na sua essência, na sua vitalidade mesmo. Inclusive, a gente vai descobrir, às vezes, o que precisa ser feito em silêncio, né? Em meditações. Eu acho que essa é a beleza da coisa, assim, né? É, então, eu devo sair do meu emprego ou não devo sair do meu emprego? Eu devo sair do meu relacionamento ou não devo sair do meu relacionamento? Quando você tem uma mente que fica questionando tudo isso, a única coisa que você está dizendo para a vida é: eu ainda não aprendi a ouvir o que de fato eu preciso fazer. Parece que eu ainda não sei para onde eu estou indo. E quando a gente sabe para onde está indo, a gente vai caindo menos em distrações, né? Então, é importante você saber o que você espera de você para essa sua existência, né? Quer dizer, qual é o trilho que eu quero seguir? E entrar firme nisso e seguir nisso, né? Então, você está afim de se livrar das drogas, você está afim de se livrar de ser uma pessoa chata, agressiva, agarrado a outros valores que não são tão bacanas, né? Você admira alguém e quer se aproximar daquilo, né? Não copiar, mas você se inspira naquela pessoa. Então você vai descobrindo quais são os trabalhos que você precisa ter para subir toda essa escada degrau por degrau, né? Eu acho que essa é a questão, assim. Então, quem sou eu? Para onde eu estou indo? Né? Da onde eu estou vindo? Eu acho que essas são questões assim importantes de ser pensadas. E cuidar das nossas atitudes e posturas e tomar as decisões independente do eu gosto ou eu não gosto, né? Então, o eu gosto ou eu não gosto é o de menos. A gente não deve mais levar em consideração esse lance, né? De eu gosto e não gosto, porque aí tá uma grande pegadinha. Vai ser aí que você vai se paralisar, né? Porque a vida não é fazer só o que a gente gosta, né, gente? Infelizmente, a gente vive numa vida dual, né? Que o gosto ou não gosto faz parte, independente de qualquer coisa. Então, não dá para ficar sempre escolhendo o lado bom, o lado gostoso e o lado fácil da vida, né? Principalmente nesse momento onde a vida, né? O momento mesmo da humanidade está precisando de guerreiros, né? Com postura, né? Então, independente de eu gostar ou não, a gente está vivendo essa fase crítica, né? Independente do que eu gostaria ou não, esse momento todo está vindo para a humanidade, né? Então, até quando a gente vai ficar nesse joguinho dual, sabe? Só fazendo o que a gente quer, o que a gente gosta. Então, vamos realmente sentar, parar para ouvir essa voz que fala baixo, né?
E é um processo, cara, que precisa ser descoberto, né? Por mais que eu esteja vivenciando tudo isso, o Dani também, né, vivenciando tudo isso, trazendo a realidade do consultório dele, é um processo muito individual e que precisa ser descoberto, né? Se você decidiu na sua vida que você quer comprar aquela casa, se você decidiu na sua vida que você quer ter aquele corpo, se você decidiu na sua vida que você quer ter aquela mente, se você decidiu na sua vida essas coisas, aí você vai precisar fazer coisas agradáveis e desagradáveis. Não coisas que desagradam aos outros. Coisas que às vezes você vai sentir que dá trabalho para você, né? Não estou falando de você passar a perna em ninguém, nem pisar na cabeça de ninguém. Mas você vai precisar se inclinar a um trabalho árduo. Isso a gente vem falando faz tempo aqui, né, Vivi? Vem falando faz tempo. Então, eu diria assim, só para não falar que a gente não citou Covid, né? Se você decidir que você quer passar pela fase toda do Covid e sair vivo do outro lado, a primeira ideia é você entender que enquanto você estiver nessa missão, não dá para ficar pensando muito em morrer pelo Covid, né? Você simplesmente vai ter que pôr na sua cabeça que você vai fazer tudo para cruzar essa fase sem Covid. E aí, talvez você se dê conta que você precisa transpirar todo dia, que você precisa se hidratar perfeitamente, que você precisa ingerir somente, em absoluto, alimentos impecavelmente saudáveis e que você vai precisar, talvez, utilizar sua máscara, passar seu álcool gel e ficar isolado. Será que isso não te coloca numa posição diferenciada dentro de um cenário como esse? Então, a gente precisa saber para onde está indo, como eu disse, o que quer, e depois a gente vai ter que entender que o caminho pode ter aí uma disciplina rígida para se alcançar aquilo, ou pelo menos mirar a reta, né, daquilo. Não é nem o fato de ter crise ou não ter crise, né? Mas sim como que eu me relaciono com tudo isso, né? A grande questão é como eu me relaciono com todas as coisas boas e ruins que estão vindo na minha vida, né? Qual é a minha postura diante de tudo isso? E eu fecho esse vídeo de hoje, né, falando uma frase do meu professor também, Marco Schultz, grande sábio, que ele diz que é aceitar a graça e o absurdo, né? Então, quando a gente está preparado para aceitar a graça e o absurdo, a gente está pronto para realmente viver essa vida humana, né? Eu acho essa frase assim muito interessante, porque é a hora que a gente para de discutir com essas coisas, de rivalizar com a vida. Nós temos uma mania de rivalizar com a vida. E eu completo o seu raciocínio com uma outra reflexão que eu vi, até engraçada, assim. O sujeito disse: pare de querer ser o RH de Deus, né? Quer dizer, pare de falar para ele o que ele tem que fazer, né? Vamos pensar nesse Deus sendo o todo, o tudo, né? Então, assim, pare de falar: olha, ore por mim, olha, faça assim, faça assim. Ele sabe o que faz. Quem às vezes se perde somos nós. Então, essa frase é boa porque ela serve para os ateus também, né? Que aí não precisa ficar imaginando um deusinho, não. Esse todo à sua volta, ele se organiza sozinho. Explicar isso com física, com matemática, do jeito que você quiser. Mas ele vai se organizar sozinho. Se a gente dinamitar o nosso planeta com bomba atômica, todos os pedacinhos de planeta vão se espalhar por aí e vão se organizar de novo na atmosfera e está tudo ok. Então, assim, quem precisa saber o que está fazendo somos nós. Você vai ficar jogando bomba na sua vida, você vai ficar destruindo o seu corpo, você vai ficar destruindo a natureza, como é que você vai olhar para tudo isso aí? Aí é uma escolha particular de cada um. Então, quando a gente para de rivalizar com tudo isso, eu acho que a gente começa a abrir os caminhos na vida.
quanto tempo vai levar até que finalmente a gente compreenda, não é? É isso, galera. Um beijo enorme para todos vocês.